Tá, certinho. Certinho? Então vamos lá. Você entrou. Bom, primeiramente, essa é a nossa primeira live, né, que a gente tá fazendo aqui no perfil. A gente finalmente criou coragem pra fazer uma live, que a gente nunca tinha parado pra fazer uma live, né? Então, a gente resolveu fazer essa live aqui e daqui pra frente vamos tentar fazer uma por semana aí, né? E aí cada uma a gente já tem os temas já pra cada live. E se vocês tiverem alguma sugestão também, manda pra gente aí. Então vamos lá. Primeiramente, eu me chamo Stephanie e ele é o Thiago. Nós temos no escritório há mais de 6 anos, né? A gente trabalhava com arquitetura convencional, né? Que era apartamento, reforma de casa, marcenaria. O que a gente mais trabalhou foi com marcenaria, né? Que a gente mais fez projeto foi marcenaria, que acaba sendo parecido aí com o projeto de motorhome, né? Que a gente faz hoje. O marcenaria que a gente fazia era mais para design de interiores, né? A gente não fazia o projeto dos móveis em si, mas a gente fazia ele toda a cara, né? Todo a visão da marcenaria ao todo. E tem alguns anos que a gente acompanha já, né? O pessoal de motorhome no YouTube, Travel and Share, Vivendo o Mundo Afora. E aí daí pra frente a gente vem acompanhando muitos canais no YouTube, a gente gosta muito dessa área, a gente se atraiu muito, a gente começou a assistir pelo Travel and Share, a gente se apaixonou por esse mundo, né, do motorhome, desde então, acho que foi em 2016 mais ou menos. E aí eu comecei a ter um vício por vídeos de construção de motorhome. Então, todo mundo que constrói motorhome no YouTube eu quero assistir. Eu assisto assim, do começo ao fim, eu gosto de aprender tudo sobre montagem de motorhome. Então, eu já sei bastante coisa por isso. E aí eu vou passando pro Thiago também, alguns vídeos ele assiste e tal. Eu gosto de assistir muito Reels no Instagram, né? Então eu fico... Você tá meio torto. Eu fico olhando muito os Reels no Instagram de tour, né? Então tem muita ideia diferente, tem muita coisa, muito motorhome feito, né, em tamanhos muito diferentes. E no Instagram parece coisas absurdas, assim, que você nem imagina que poderia ter um motorhome. E a gente vê a galera, muita gente criativa demais, então a gente gosta de... nos relacionados aqui do SMST Studio, aparece só motorhome. Então a gente fica o dia inteiro ali. E tanto motorhome industrial quanto artesanal, né? Tem uns estilos diferentes, então é bom que a gente dá uma balanceada nisso dentro do escritório. Coisas que a gente vê no industrial, dá pra gente colocar no artesanal também, né? E aí, ano passado, a gente conheceu uma pessoa, um parceiro aqui de Goiânia, que ele fabrica, né, motorhome, que ele tem uma fábrica de motorhome. E aí a gente pensou em oferecer algo pra ele ali, né, tipo de fazer um projetinho de arquitetura. Até então a gente nunca tinha feito. Até então a gente nunca tinha feito, isso foi ano passado. E aí a gente ofereceu pra ele, né, pra gente fazer um projeto, pra gente ver como que seria e tal. E ele aceitou. E aí ele passou um cliente pra gente, e aí a gente fez, né, o nosso primeiro projetinho. Inclusive a gente postou aí no feed esses dias, o nosso primeiro projeto. Aí a gente fez o projeto, ele gostou bastante, né? Ele acabou gostando muito, a gente fez o 3D. Nem era lá essas coisas, tipo, a gente já tinha noção, né? Mas só que o motorhome ali, foi a primeira vez, então a gente foi estudando. É um jeito diferente de bem diferente, projetar, né? Porque ele é um lugar mais limitado, então você precisa de cantos arredondados, as cores, você tem que trabalhar diferente. Né? Então, bem diferente do projeto que a gente estava acostumado até então, né? E aí a gente fez o projeto, ele gostou, aí ele indicou para outra pessoa, aí a gente fez outro projeto. Aí ele indicou para outra pessoa, aí a gente fez outro projeto. E aí a gente viu aí uma oportunidade de trazer uma coisa que a gente gostava tanto pro nosso trabalho. A gente falou, nossa, tá aí, né? Uma nova área que a gente pode atingir, que é a arquitetura para motorhome. E aí a gente acabou pesquisando e vendo que não tinha muito arquiteto nessa área, né? De motorhome e tal. E aí a gente pesquisou, buscou lugares pra gente divulgar nosso trabalho, né? Pra gente conseguir captar clientes. Enquanto isso, ele também estava indicando cliente pra gente, então a gente foi fazendo. E aí a gente um dia falou, vamos focar nesse nicho, né? Vamos pegar nesse nicho. Se a gente vai trabalhar com motorhome, então vamos focar nesse nicho, né? E aí a gente começou a criar conteúdo para motorhome, né? Então,
Se você for ver aí nosso Instagram, a maioria desse ano aí, acho que, sei lá, tem 3, 4 meses que a gente tá postando só sobre motorhome no Instagram, né? Você quer falar alguma coisa? Não. Então, a gente começou a estudar mais a fundo, né, sobre arquitetura para motorhome. A gente não achou muita coisa. Então, a gente está tendo que adaptar coisas que a gente já sabia ali da arquitetura para apartamento e para casa, né, o que a gente trabalhava. Então, a gente está adaptando para motorhome. O que a gente não achou muita coisa foi de projeto, né? Em relação a projeto, estilo de projeto. Então, como que você faz um projeto para motorhome? Né? Claro que ela é bem relacionado, né, com o projeto que a gente já fazia para casa, para design. Mas o que a gente tem que se preocupar, né, dentro do motorhome? Então, a gente começou a meio que captar as ideias, né, com o tempo de projeto aí, e ver no que a gente precisava se preocupar, por exemplo. A gente já viu alguns projetos que é um projeto, né, quadradão, como se fosse dentro de uma sala de comercial, por exemplo, né, fazer um motorhome dentro de um quadrado, de um cubo. E o motorhome não é assim, né, que ele tem curva, então você tem que se preocupar ali com a altura dos armários aéreos, então... Pra não bater a cabeça, até onde que é um ambiente vai pequeno, né? Até onde vai o pé direito, a ergonomia, né, dentro de um espaço pequeno, ele é bem mais complexa do que o de uma casa, de um escritório, que, né, é um espaço bem maior. Então, para fazer esses projetos de motorhome, né, depois da prática, a gente foi começando a entender, né, até onde a gente tem que ir e se preocupar com as coisas certas, né? Isso. E aí a gente vem adaptando o nosso projeto. Desde o primeiro projeto até hoje, a gente já fez várias adaptações, a gente já está melhorando muito o nosso produto mesmo. A gente sente isso no retorno dos clientes também, né? Eles gostam bastante. No começo a gente até fazia o projeto só o 3D, né? Isso. A gente só gerava a imagem. Até o nosso parceiro aqui em Goiânia, né? Ele tinha falado pra gente, não, só precisa de um projeto mais simples, né? Só o 3D, não precisa de um projeto muito detalhado. E depois de um tempo até ele pediu, né, pra gente, não, a gente vai precisar de mais medida e tal, de mais informação, e a gente, né, começou a adaptar o projeto que a gente fazia já no design de interiores, no motorhome também, em questão de projeto executivo, de projeto, né, bem detalhado, bem medido. Então a gente faz todas as medidas, todo o detalhamento, né, a gente coloca indicação de equipamentos, enfim, a gente começou a encorpar mais, né, o projeto depois de um tempo. Isso. Bom, e aí depois que a gente, né, começou a estudar sobre essa área, a gente viu que não tem muitos profissionais na área, pelo menos no Instagram, no Facebook, ou sei lá, no Insight, no Google, a gente não achou muitos, né? E aí a gente resolveu movimentar mais o nosso Instagram para poder ajudar essas pessoas, né, também, além de fazer projetos para clientes, a gente também quer ajudar as pessoas a aprenderem mais sobre essa área, né? A fazerem projetos também para motorhome, porque a gente vai compartilhar nosso conhecimento, né? Nossa experiência, porque fazer projeto antes de construir tinha que ser obrigatório, né? É uma parte essencial. E aí que vem o tema da nossa live de hoje, que é... Vamos lá, então. Por que fazer projeto? Então, por que a gente vai explicar o porquê que você tem que fazer um projeto antes de construir. Você quer falar? Posso falar. Então vamos lá. O projeto, ele é um planejamento, né, do que você vai fazer, do que você vai executar. Então, por exemplo, você planeja a sua semana, você planeja o seu dia, né, você planeja o seu dinheiro. E por que você vai construir uma coisa e não vai planejar, né? Então, imagina que para construir você vai gastar ali com material, você vai gastar com equipamento, você vai dedicar hora de trabalho, né, para executar tudo. Então, você precisa planejar aquilo. Então, o projeto é um planejamento para você executar isso, né? Então, para isso que serve o projeto. Além de você planejar tudo, você vai ver como é que vai estar executado no final. Então, imagina que você vai ter uma visão ali de como vai estar as cores, de como vai estar o acabamento, de como vai estar a iluminação, das dimensões, do espaço, o que cabe, o que não cabe. Então, às vezes, você chega com uma ideia de colocar no motorhome, né, 1 milhão de coisas, mas você tem uma van, né? Então a gente precisa balancear aquilo para ver o que cabe. Então, por exemplo, a gente já estava fazendo um projeto que a ideia do cliente era uma e ele queria fazer um layout.
E quando a gente colocou isso no layout, a gente viu que aquele layout não ia atender o cliente, porque o que ele queria queria priorizar outra coisa. Então a gente ponderou. Que não era o que ele precisava, né? O que ele mais precisava no motorhome dele. Só que ele viu no Instagram, né? Achou legal e ele queria fazer. Só que aí a gente mostrou pra ele que não era tão útil pra ele, né? O layout não atendia bem ele, né? Então, essa é a diferença do projeto, né? Então, você consegue visualizar bem aquilo, né? Então, essa é uma grande vantagem de fazer um projeto. E a economia, né? Que você já está planejado ali o que você vai ter no seu motorhome. Então, você tem a economia de material, você já vai, né, fazer o motorhome sabendo o que você precisa construir. Economia de tempo, né? Você vai desperdiçar menos seu tempo, menos material. Não vai desperdiçar. Então, tipo, desperdiçar menos seria tipo só recorte, né? De recorte de madeira, aí tem um desperdício mesmo, porque você tá recortando a parte que você não vai usar. Mas você não vai desperdiçar de tipo, putz, tá errado. Não é assim que eu queria. É tipo numa casa, a gente já presenciou várias situações. A gente vai na obra, a gente vê, o cliente faz o projeto sem, ou a obra sem o projeto, aí tem parede errada, aí o cara vai lá e tem que quebrar a parede, aí você tem um gasto de material, aí coloca a janela no lugar errado, que não tá entrando vento, não tem luz, aí tem que tirar aquela janela, aí coloca o material, aí quebra a parede, isso gera muito gasto, um gasto desnecessário, né, na sua obra. E aí é a mesma coisa pro motorhome. Então, tipo, se você faz sem projeto, alguma coisa ali vai sair errado, você vai ter que desperdiçar material. Agora, com projeto, não. Projeto você já sabe, né, o que tem que ir em cada lugar, então já ajuda nessa questão. Não, e você modificar, né, depois de fazer, de feito, é muito difícil. Imagina você recorta ali um espaço para colocar uma janela na lataria do seu motorhome. Como é que você vai arrumar isso, né? Exatamente. Então você vai ter que aí você corta no lugar que era para ser a cama. Aí não dá. É difícil. Então, por isso o projeto ajuda muito nessa parte do motorhome. E a nossa, né, o que a gente está tentando passar para mais pessoas é justamente isso, né? A importância do projeto. Porque quando a gente entrou nessa área, a gente percebeu muito que as pessoas não tinham preocupação, né, com o projeto, não tinham preocupação com esse planejamento. Exato. Isso vinha mais para as fábricas, porque a fábrica tem uma linha de produção, né? Então precisa ali de um projeto. Mas o motorhome artesanal não tinha essa preocupação. E a gente, né, tá tentando demonstrar cada vez mais de que isso é preciso, né, dentro do motorhome. De que não é um gasto que você vai ter que é desnecessário. Pelo contrário, é um investimento para você poupar mais dinheiro. E poupar mais tempo. O projeto é um investimento, não é um gasto. É um investimento de tempo, um investimento, se você for contratar alguém também, é um investimento de dinheiro ali, você vai colocar um preço, mas é um dinheiro que você vai conseguir um retorno ali na obra mesmo. Na obra você já vai ter esse retorno, porque você não vai ter desperdício de material, né? Com certeza. O que mais? Bom, no projeto você já vê as cores, né? Por exemplo, tem gente que chega, eu quero o armário vermelho. Aí a gente coloca no projeto, faz o 3D, a pessoa já fica assim, nossa, mas ficou pesado, né? Aí a gente mostra, realmente, como é um ambiente muito pequeno, né? Sei lá, 12 metros quadrados, bem pequeno. E você tem muita cor forte, tem gente que não gosta, né? Então você vai ficar incomodado ali naquele ambiente. Isso é conforto, né? Então você vai escolher qual revestimento você vai usar, se a pessoa quer um pinos, né, na parede, quer o motorhome todo branquinho, ou você quer aqueles estilo americano todo cheio de madeira, mas aí você tem que saber trabalhar a madeira, né, porque você não pode colocar uma madeira escura demais, porque você vai estar ali num ambiente pequenininho, aí você coloca coisa escura, você já fica... Eu ficaria agoniada. A madeira ela é aconchegante, mas ela tem um nível, tem né? Tem um nível, você tem que saber equilibrar. A iluminação também, né? Você consegue definir a iluminação, onde vai colocar uma fita de LED, que a iluminação é uma parte muito importante. Ainda mais no ambiente pequeno, né? No ambiente pequeno. Tem gente que gosta, outra coisa também, volumetria de armário. No projeto você consegue planejar se você vai ter muitos armários para você guardar muita roupa, ou se você não precisa de muito armário para guardar muita roupa. Se você quer levar pouca roupa, se você é uma pessoa minimalista, ok, então você não precisa de muito armário, mas tem gente que gosta de carregar muita coisa. Por exemplo, tem gente que gosta de carregar bicicleta elétrica no porta-mala, então a cama tem que ser um certo tamanho, você tem que ter um tamanho ali na garagem.
Prancha de surf, né? Grande. A gente já teve um cliente que queria carregar uma scooter embaixo da cama. Duas scooters embaixo da cama. Então imagina que você faz ali a construção e não planeja isso. Pois é. Né? Já era. Então a gente... E a gente conseguiu encaixar. O dele era um micro-ônibus, a gente conseguiu fazer uma garagem lá para 2 scooters. Essa motinha elétrica que o pessoal tá usando hoje em dia. E às vezes é estranho, né? Falar, tipo, eu não sei... Eu queria carregar muita coisa, eu quero muito armário. Mas quem que não quer muito armário para guardar coisa, né? Às vezes, num ambiente pequeno que é a van, né? Que é a Kombi, que é um micro-ônibus, às vezes se você tirar um pouco de armário, você vai ter um espaço muito mais aconchegante, né? Muito mais clean, muito mais limpo, você vai ter um espaço mais aberto para você ter no dia a dia. Então, se você não precisa de encher de armário, também é bom, né? Se você precisa carregar muita coisa, beleza, vamos ver quantos armários cabe. Mas se não precisar de tanto, a gente tira um pouco, por exemplo. Em cima da cama, na cabeceira, onde, né, você dorme com a cabeça virada, a gente não gosta de colocar o armário aéreo ali. Porque quando você está dormindo, se não tiver o armário, você vai estar muito mais confortável para dormir. Você vai ter uma amplitude ali maior para você estar deitado. Então, né, menos armário também, dependendo da situação, também é bom. Né? E às vezes você pega esse armário e adapta ele em outro lugar do motorhome. Faz um baúzinho na lateral da cama. Agora, aquelas camas, por exemplo, que tem armário aqui, armário aqui, armário aqui. Pensa, tipo assim, o quarto já é pequeno. E aí você tem aquele tanto de armário, o ambiente fica mais fechado ainda. Então, isso é bom fazer um estudo. A sensação, né? Sensação, exatamente. Da pessoa tem que ser confortável ali dentro. Porque é uma van, às vezes você vai estar muito do lado de fora, né? Do motorhome, mas quando você estiver dentro, você tem que estar se sentindo confortável. Tem que estar confortável. E ainda mais pra morar, né? Tem gente que mora em motorhome, então... Sim. Né? E aí, isso tudo envolve o estudo de layout. Então, a gente pega as necessidades do cliente, né? Você pode pegar as suas necessidades, fazer uma lista. Na próxima live, a gente vai falar como fazer o seu briefing, que é a lista de necessidades. E aí, é o que a gente fala. Cada projeto é personalizado para cada cliente, porque cada cliente tem a sua necessidade. Se você pegar um projeto online ali, vi um projeto online, gostei, vou fazer pra mim. Vai faltar armário pra você ou vai sobrar armário, porque ele não foi feito pra você, entendeu? Então a gente gosta de adaptar o projeto pro gosto do cliente, pras necessidades do cliente. Tem gente que quer colocar micro-ondas, 2 televisões, uma geladeira grande. Tem gente que não quer colocar tanta coisa, então vai de cada um mesmo. Então, o projeto é feito de acordo com a necessidade de cada cliente, né? O projeto é um investimento, né? Isso a gente já falou. E aí, agora também, a gente, igual o Thiago estava falando, a gente colocou agora o executivo, que está ajudando muito, né? Até o nosso parceiro aqui de Goiânia, a gente fez, né, para ele. E a gente detalha tudo ali, aonde vai cada cor, qual que é a iluminação. Então, a gente faz um projeto bem detalhado. A gente vai falar mais também sobre o projeto executivo em alguma live também, né? E quer falar mais alguma coisa? Não. O que tá aí no roteirinho? A gente fez um roteirinho aqui pra falar com vocês. Se vocês tiverem perguntas, pode mandar aí que a gente vai respondendo, tá? Uma pessoa perguntou ontem, que eu coloquei a caixinha de perguntas, sobre CNH. Você consegue responder agora na live? A CNH, ela... Qual CNH que tem que usar? Ela, no Detran, você consegue dirigir com CNH-B até 8.000 quilos, se eu não me engano. Enfim, a van, né, a van, tanto furgão quanto a vidrada, você consegue usar a categoria B com limite até 8 passageiros. Né, numa van é difícil, no motorhome é difícil colocar 8 passageiros, né, dentro do motorhome de uma van. Mas então, a B até a van, micro-ônibus eu acho que é a C, e aí ônibus já é a D. Né? Então, para ônibus é a D, então. Eu acredito que sim, não tenho certeza, mas eu acho que eu vou conferir depois e a gente posta melhor no... A gente vai fazer um post também no feed, né? Falando mas o que é mais usado é a van, é a B, certeza, e aí micro-ônibus é a C. E tinha outra pergunta também de fazer 4 camas. Motorhome para 4 pessoas. 4 pessoas. Camas ou 4 pessoas? Ela perguntou para 4 pessoas, agora eu não sei se seria 4 seria 4 camas, né? 2 camas, eu acredito, de casal. Dentro de uma van, né? Que era a pergunta?
Era no motorhome. No motorhome, então. Vai depender muito do carro, né? Por exemplo, a gente consegue fazer 4 camas numa van, ou 4 camas, ó. Espaço para 4 pessoas numa van, mas a segunda cama, né, a cama de apoio, ela acaba ficando um pouco apertada, ela não fica com um espaço de 1,88, né, que é um espaço agradável para um adulto dormir. Às vezes caberia, né, uma cama maior, mas a gente tem que abrir mão de outras coisas, né? Então, se a gente quiser colocar duas camas de casais com 1,88, por exemplo, às vezes a gente vai ter que abrir mão de alguma coisa ali, né, de algum espaço para a gente encaixar isso. Sim. Agora, já no micro-ônibus, isso é tranquilo, cabe tranquilo no ônibus, então nem se fala. No ônibus? A gente foi fazendo um ônibus uma vez e a gente fez um sofá-cama na sala. A gente fez um sofá-cama. Aí no corredor, indo pro quarto, que tinha uma suíte dentro do ônibus, assim, é exagerado o tamanho, cabe muita coisa. E aí no caminho tinha um corredor. E nesse corredor a gente colocou 4 camas, era 2 beliches. Então 2 camas embaixo e 2 camas em cima. E no fundo uma camona de casal lá, com uma suíte, com um banheiro só pra eles lá. Então... essa cama da beliche, a cama de baixo ainda conseguia virar uma de casal. É verdade, a gente ainda fez a adaptação. Uma cama juntava com a outra. Cabia, sei lá, tipo... 2, 4, 3, 6. 4, 5, 6, 8 pessoas. E se quiser colocar um colchão ali no chão também, tem espaço. Na cozinha. É muito grande o ônibus, é outra coisa. Isso. Uma cama de casal e 2 de solteiro. Ah, foi ela que fez. Oi, Janita, tudo bom? Então seria numa van, né? Vamos dar um exemplo de uma van com uma cama e 2 camas de solteiro. Eu pensaria no seguinte... Em fazer uma beliche também. Uma beliche de uma cama mais embaixo e uma cama mais em cima. E a cama de casal lá atrás. Só que aí é aquela coisa, você perderia armário, né? Então teria que fazer um estudo. É o que eu falei, né? A gente até consegue encaixar, mas a gente teria que abrir mão, né, de outras coisas para conseguir encaixar essa beliche, essas 2 camas de solteiro, né? Porque... espaço dentro da van, né, dependendo da van, claro, a gente até tem, por exemplo, a extra longa, eu acho que caberia tranquilo. Sim. Mas aí a gente perderia, por exemplo, uma sala de jantar ali, né, a gente não conseguiria fazer a sala de jantar, a não ser que a gente fizesse uma dinette ali. A não ser que faça aquela cama que vira mesa, né, que muita gente faz, que é a cama em U, que aí tem a mesa lá no meio, quando quiser dormir, monta a cama. Então, mas aí viraria outra cama de solteiro. Não, isso é a cama de casal lá do fundo, né, que seria. Ah, tá. Entendeu? Né? Que aí teria a mesa de jantar. Quando for dormir, né? Aí monta a cama. Então seria a cama de casal no fundo, né? Em forma de net. Então um sofá em U ali com a mesa virando a cama de casal. E aí a gente faria 2 camas de solteiro na frente, né? Então você teria a sala de jantar no fundo. Mais de 1,80 mais ou menos. 2 camas de solteiro na frente. Dá pra pensar, sim. Dá pra pensar num projeto bem legal, não sei. Aí é aquela coisa, né? Colocar no papel e fazer um estudo. Hoje a gente postou também, que outra pessoa perguntou, 4 pessoas na Kombi. E aí eu fui pesquisar na internet e falei, nossa, 4 pessoas na Kombi, vamos ver se tem. E aí eu achei legal que eu achei a opção de colocar a barraca, né, no teto, que aí é aquela barraca que o pessoal coloca em, sei lá, bandeirante, né? O pessoal que viaja de bandeirante coloca uma barraquinha de teto que cabe 2 pessoas, tranquilo. Às vezes cabe até 3, né? Que é muito grande a barraca. Grande. E uma outra opção que é o teto, aquele teto que ele levanta assim, e aí ele fica com uma cama aqui de casal, e aqui é a abertura lá pra Kombi. Esse teto também é bem legal, eu já vi ele aqui no Brasil também, muita gente faz ele. Então, assim, até na Kombi tem como fazer. Obrigada pela pergunta aí que você mandou. E o que mais? É isso, né? A ideia do projeto, do planejamento do motorhome é justamente isso, é pegar a ideia do cliente, né? Então, cada projeto ele é personalizado para a necessidade do cliente, né? Eu falo cliente porque a gente é um escritório, né? Mas isso... Você mesmo pode pensar, né? Qualquer pessoa, né? Se você vai fazer sozinho, é importante você pegar as suas necessidades e fazer uma listinha ali do que você quer realmente no motorhome, para até na hora de você fazer ali o seu estudo de caso, né? O seu briefing. Como é que fala? Não, quando você vai pesquisar
coisa na internet. Estudo de caso é a palavra, né, dentro da arquitetura. Mas é uma pesquisa o estudo de caso, né? As suas influências. A hora que você vai pesquisar as suas influências na internet, se você tiver uma listinha ali do que você vai precisar realmente, você consegue, né, balancear melhor ali o que você vai procurar, você consegue captar melhor as coisas de cada projeto que você está vendo, né? De cada motorhome que você está vendo na internet. Então é bom que você faça esse briefing antes, né? É porque hoje em dia, como a gente falou, tem muita inspiração no Instagram. Você vai no YouTube, tem inspiração. Eu tô com 3 tours de motorhome aberto aqui no meu computador pra mim assistir, porque eu gosto de assistir pra ter inspiração também. Só que aí você tem que pegar essas coisas que você pega de cada tourzinho ali e ver se ela funciona pra você, né? E é colocar no papel. Tava conversando com um cliente esses dias, ela até perguntou, né? Eu tô quase zerando os vídeos no YouTube sobre motorhome. Vocês assistem também? Eu falei, é impossível zerar, porque todo dia tem coisa nova, né? Exatamente. Todo dia é material novo, então é bom continuar assistindo Ainda mais a gente que todo dia a gente tem que criar, então a gente consome o dia inteiro, né? Motorhome. Mais alguma coisa? Acho que é isso, né? Deixa eu ver quantas horas. Já foi meia hora. Bom, hoje vai ser uma live mais curta, né? A gente explicando sobre o projeto. Semana que vem a gente vai fazer uma live falando sobre briefing, né? Que é essa lista de necessidades. A gente vai ensinar você a fazer essa lista de necessidades, né? E como pegar ela para fazer o projeto. Dando um spoiler já, o briefing ele é muito importante, né? Para você entender melhor o que você precisa. E a gente vai falar um pouco da lista do que a gente usa, né? Sim, mas a gente vai mostrar para vocês a lista que a gente usa. Dependendo da resposta de cada pergunta, você consegue estender esse briefing muito maior. Sim. E, né, dá pra você planejar bem o seu motorhome antes de começar realmente a fazer, né? Exatamente. Então é isso, muito obrigada por quem participou. A dicção tá em dia. Muito obrigada por quem participou, obrigada por ter assistido. Vou deixar a live salva no feed, nossa primeira livezinha aqui, primeira de muitas. E se vocês querem temas de live, manda aí no direct pra gente, que a gente vai anotar todos os temas. Já temos alguns temas bem interessantes aqui, ó. E é isso, né? É isso. Então, obrigado. Muito obrigada. Bom fim de semana pra vocês. E até a próxima live ou até os próximos stories. Até o próximo dia aí no Instagram. Tchau. Tchau. Como que encerra? Acho que é isso. Encerrar. Pra cá.